Parece que não adianta mudar de parceiro, mudou, dali a pouco está vivendo a mesma história do antigo. Por que será, né, que a gente fica sempre atraindo as mesmas situações, coisas tão parecidas, parece que a gente acha que vai para andar, caminhar, de repente estamos na mesma situação, no mesmo estaca zero. Vamos entender o funcionamento da nossa mente na atração das situações exatamente iguais? Quando a gente vive um relacionamento ou qualquer situação, essa vivência, essa experiência é para que a gente possa se observar melhor, para que a gente possa se conhecer melhor. Nós estamos numa vida, né, neste planeta, que é uma grande escola, escola de nos autoconhecermos, de sabermos exatamente até onde podemos ir, onde não podemos ir, de reconhecer a nossa sombra, né? Porque na relação com o outro, o que aparece é a nossa sombra. Aparece também a nossa luz, as nossas qualidades, mas o que emperra e nos causa dor é justamente esta sombra. O que é sombra? É uma parte minha que eu não reconheço sendo minha. São uma parte obscura, onde eu acho feio, onde eu não concordo, onde eu acho que aquilo não é bacana, mas que eu tenho. E daí, numa relação, isso vai aparecer, não tem como. Essa nossa sombra, esse nosso lado que a gente nega de nós mesmos, ele aparece, e aparece assim de uma forma escancarada. E aí, a gente, quando se depara com essa nossa sombra, a gente não quer ver isso. E a gente joga para o outro esses aspectos nossos, que é o nosso espelhamento nas relações. E aí, então, você começa a achar que é a relação que é um problemático, que é um problema, que é aquela pessoa que não é bacana com você. E você começa, então, a simplesmente não se perceber, joga tudo o que poderia estar em você, ou o que é que vocês poderiam crescer juntos, o que aquela relação está acionando de crescimento em você, de autoconhecimento em você. Não, você não quer saber nada disso, você quer simplesmente ver que é aquela pessoa que é ruim, e daí você então não quer mais saber dessa pessoa, daí você termina, finaliza aquela relação. Ufa, que alívio, terminei, finalizei, agora estou aberta para outras coisas. Daí você encontra, conhece outras pessoas, começa um novo relacionamento e quando você vê, está no mesmo bolero de Ravel, na mesma situação, enfrentando as mesmas dificuldades. Aí você fala, mas o que é isso? Por que eu atraio sempre as mesmas pessoas, as mesmas situações? Porque não houve mudança e transformação em você, simples assim. Por que você está atraindo a mesma coisa? Porque você ainda não aprendeu com o antigo, então vai vir um novo, com cara de novo, mas que está trazendo as mesmas coisas, porque você tem algo que você precisa aprender em você. Então o relacionamento, ele é difícil justamente porque faz com que a gente se veja. E veja uma parte nossa que a gente não quer ver. E na hora que você, então, tem aquela possibilidade de se ver, é o que eu vou fazer comigo, de transformação em mim. E quando a gente está numa relação ruim, a gente sempre está lá com o dedinho no nariz do outro, o que é que o outro pode mudar. E se ele fosse diferente, se ele deixasse de ser assim, se ele não fosse tão ciumento, se ele não fosse tão possessivo, né? Mas o que te fez atrair uma pessoa possessiva e ciumenta? Qual é a parte sombria sua que atraiu aquilo? Na hora que você cura isso em você consegue finalizar com esta pessoa que é possessiva e ciumenta, porque você trabalhou isso em você e você finaliza isso com amorosidade pelo aprendizado que ela te trouxe, pelo conhecimento, autoconhecimento que ela te trouxe. E assim sim você está aberto para manter uma relação diferente, porque você está diferente. Porque você não vai ter mais o gancho da tua sombra puxar a sombra do outro. Agora, se você não resolveu a sua sombra, ela continua ali com o gancho, você pode tirar esse cidadão que vai vir um outro enganchando exatamente no mesmo ponto. Porque é o ponto que você precisa melhorar em você. Então, por que faz a gente ficar repetindo os relacionamentos? Exatamente por isso, que você se mantém igual. Você vai falar assim, não, eu mudei, o outro que não mudou. Ok, se você mudou e o outro não mudou,
Você não vai mais nem conseguir ficar com este outro, porque você mudou, ele não mudou, ele continua com o ganchinho, esse ganchinho não pega, não tem relação. Daí você fala, mas a gente não vai se relacionar com as coisas boas? Se a relação que se estabeleceu foi pela sombra, isso daqui, uma vez que a sua sombra se abriu, não tem mais gancho. E se a sua sombra se abriu e trouxe luz para ela, você vai encontrar uma outra pessoa onde vocês vão se unir na luz. Então, relacionamentos ruins que você está falando, poxa, então eu me atraio sempre a mesma situação, situações desagradáveis. Se ela é desagradável é porque está na sombra. Porque quando você traz luz para a sombra, fica agradável. Fica bom, fica em crescimento, fica em ótimo, que bacana, vou me policiar mais, vou me esforçar para melhorar isso em mim. E daí só que chega às vezes um determinado momento, um determinado ponto em que você pode até trazer luz para você e fazer essa transformação em você e olhar para o lado e ver que o outro não fez este movimento. E aí então não dá para caminhar junto mais. É nesse momento que eu digo que é um desfazer de uma relação, né? Finalizar uma relação, porque você está realmente num outro patamar. Mas se você não está num outro patamar e simplesmente finalizou e continuou no mesmo patamar, o próximo vai ocupar o mesmo patamar. Eu sei que pode parecer chato, doído, e às vezes a pessoa fala, não, imagina, eu mudei, eu não sou mais assim, ou não sei o quê, mas se está na mesma situação, sinto te dizer, não mudou nada em você. Quando você muda a atração. Vou repetir, quando você muda o tipo de pessoa que você atrai, o tipo de relação que você atrai. Quando você muda, você também atrai situações diferentes para você. Porque a vida quer exigir, isso não significa que você não vai ter problemas ou dificuldades nessas outras situações, mas serão pelo menos situações de dificuldades diferentes. Se é a mesma situação, repetiu de ano. Tá lá, fazendo a mesma coisa, com pessoas diferentes, mas iguais. Cara diferente, mas comportamento igual. Então, energeticamente, a mesma pessoa. A mesma situação. Ok? Bom, agora se você quiser ouvir um vídeo diferente deste, né, mas ainda dentro do conceito de autodesenvolvimento, então você dá um like neste vídeo, clica no sininho, se inscreve no canal. Ok?